o teleatendimento, a teleconsulta, ele veio para ficar. Esse tipo de atendimento não sai mais no nosso país, porque a gente aprendeu o quanto vantajoso ele é. Ele permite que a gente leve o bem para várias pessoas, não dependendo do seu custo financeiro ou não. A gente tem a capacidade de estar na pessoa do meio rural, conversar com ela, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. A gente possibilita atender o paciente sem precisar tirar seus familiares do trabalho para levar ele para consulta médica. A telemedicina, ela surgiu muito forte no Brasil depois do início da pandemia e ela se consolidou agora no começo desse ano de 2022 como ela foi aprovada não só como emergencial, mas ela foi aprovada pelo governo federal como uma maneira de se fazer medicina. Então, quando a gente pensa em telemedicina, a gente está falando de medicina. O que muda é o veículo. Ao invés de tu ter o paciente na tua frente, tu vai ter uma tela de vídeo e o paciente vai ter uma tela de vídeo onde ele vai enxergar o médico dele. A teleconsulta ela já veio fazendo um trabalho para evitar aglomerações, para evitar exposições, para evitar situações de acúmulos de pronto-socorro, quando os hospitais de campanha sobrecarregavam. Nós estamos já um ano e pouco já caminhando bacana nesse lado da teleconsulta, não é? E pacientes que antes tinham, diz o italiano, paura de toque do telefone, hoje eles estão fantásticos, aprendendo a ligar câmera, a ver áudio, né, dentro do seu celular, e nós estamos na tela fazendo esse procedimento, fazendo o diagnóstico principal, fazendo encaminhamentos, guias de exames, consulta completa e também prescrição, né, nível de atestado. Então, isso nos dá um universo muito importante em relação ao bem-estar do paciente. Em muitos momentos da pandemia, fazendo as teleconsultas, eu me sentia como um médico de família, que era meu pai. Porque ao mesmo tempo que eu estava falando com o paciente, na mesma tela, eu tinha os familiares do paciente, e muitas vezes esses familiares do paciente estando fora do Brasil. Eles se conectavam para conversar com o médico, para saber informações junto com a sua mãe e o seu pai, e isso faz uma integração entre a família e o atendimento da saúde, que seja pelo médico, o enfermeiro, todo mundo estava conhecendo os problemas do seu familiar, as soluções que foi dadas a ele, os diagnósticos, e isso não tira de maneira alguma a necessidade de algum dia do paciente vir para o consultório para ser atendido. Só que quando ele vier para o consultório, ele já vai vir com os exames feitos, pronto para ter a tomada de decisão, a tomada da conduta. Né, fazendo esse atendimento, como eu estaria contigo aqui, por exemplo, você estaria no outro lado da tela, no seu celular, podia estar dentro do seu carro, podendo estar na sua casa, podendo estar no seu trabalho e tendo uma consulta médica, onde ela vai direcionar todos os primeiros cuidados em que o paciente precisa ter, tipo a queixa principal, a evolução, o que aconteceu. Então, ela abrange todo um processo do atendimento em que nos dá, digamos, muita garantia, e nós estamos de frente a frente com o paciente, mesmo estando à distância, mesmo ele estando ali no carro, aqui fora. A telemedicina vai permitir que a gente consiga atender o paciente, mesmo em áreas remotas, e entender tudo o que está acontecendo com o corpo do paciente através de sensores. Esses sensores enviam sinais para uma estação remota, aonde o profissional, e o profissional, quando eu falo, não é somente o médico, porque saúde não é feito só por médicos, mas o profissional, que é um grupo interdisciplinar, entre médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, cuidam desse paciente de forma integral. De termos assim acesso a essas situações quando você precisa realmente do atendimento médico, que às vezes até chegar ao hospital o tempo não é o suficiente, né? Então, eu coloco de novo assim, que nós, na hora da dor, somos todos iguais,
E nessa hora nós temos que estar atentos e termos a credibilidade de que o profissional que estiver na nossa frente, que a questão, digamos, de atendimento, seja ele de primeira instância, tenha que ser bem adequado, tenha que ser bem feito. E eu preciso entender enquanto profissional disso, para que eu possa orientar o paciente e que ele pelo menos diminua a automedicação. O balcão de farmácia, o comércio, que é da natureza humana nossa hoje em dia, né? Não estou aqui fazendo apoteose dentro dessa área, mas às vezes até uma aspirina, uma criança, às vezes, a mãe ela medicou e mata. A criança fez convulsão porque ela deu medicação. Quer dizer, é por cuidado. Então, às vezes, esses critérios podem ser melhorados hoje em dia. Tem muita especialidade médica que não adianta eu querer fazer uma consulta por telemedicina, porque essa especialidade exige a minha presença na frente do médico e exige que o médico faça um exame físico em mim. Uma coisa interessante na telemedicina é que a gente consegue agrupar numa mesma tela de computador todos os exames que o paciente já fez. Agrupa também tudo dentro de um prontuário eletrônico. Então, esse prontuário eletrônico, ele fica registrado todas as doenças que o paciente tem e quando o médico vai fazer o atendimento, ele já tem acesso a essas informações. Ele já tem acesso aos exames, ele consegue pedir exames e quando o paciente faz o exame, ele retorna à plataforma de telemedicina para fazer a revisão, a ver os exames e tomar a conduta. Isso é uma coisa bastante interessante. Além da emissão de receitas simples, receitas controladas e atestados, é feito tudo através da assinatura digital do médico e mandado via SMS para o celular dos pacientes. Então a medicina do futuro vai ser à distância, mas ao mesmo tempo vai ser de maneira integral, integralizada. Esse é um dos cenários que todos os alunos têm que aprender. Os alunos têm que saber como se comportar nessas telemedicinas, nesses teleatendimentos. Como que é a ética? Como que é o padrão de anamnese e exame físico à distância. Tem que entender as limitações e os potenciais dos sensores que os pacientes utilizam, o quanto fidedigna é essa resposta. Então, esse é um dos cenários práticos que os estudantes passam aqui dentro da Universidade de Caxias do Sul, que é o entendimento não só do atendimento médico presencial, mas também o atendimento à distância do paciente. Na teleconsulta, o que eu tenho na nossa experiência, ou na minha experiência já há tempo, e também dos colegas que atendem, é que dá uma intensidade muito, muito importante. Claro que depois de um tempo, mesmo que o paciente nunca tenha sido presencial comigo, né, em que ele fez a teleconsulta, eu solicito que ele faça continuidade, eu busque o seu médico, né, de origem, para que faça a consulta presencial. Né? Então, a presencial, sim, ela não vai deixar nunca de existir. Nós temos que desmistificar isso em relação até no nosso meio médico, no meio da questão de que a presencial ela é uma consulta importante, sim, mas a teleconsulta nos dá também uma visão muito mais ampla de condutas e de necessidades prementes que o paciente está precisando naquele momento. O paciente vai vir para uma consulta presencial, mas o importante é que tu já seleciona quais são os casos que realmente tu necessita que venha para a consulta presencial e ao mesmo tempo essa não é uma consulta que termina quando a gente desliga a câmera, porque o paciente ao ficar monitorado, ele envia frequentemente os seus sinais de pressão arterial, de temperatura, de satisfação, de felicidade para a nossa central remota. E a central remota, devido a essas informações, pode entrar em contato com o paciente ou não. Então, essa é uma maneira de a gente cuidar do paciente todo o tempo, monitorado e, se necessário, conversar com ele, fazer uma nova teleconsulta, havendo alterações nos dados dos pacientes. Existe uma curva de aprendizado de telemedicina. Uma vez em que nós médicos não tivemos a nossa formação desde o início como telemedicina e também é uma coisa muito nova para os pacientes, existem limites. Então, como toda nova tecnologia, a gente tem que aprender esses limites. Existem pacientes
que podem ser atendidos por telemedicina e existem pacientes que não podem ser atendidos por telemedicina. Da mesma maneira que tem especialidades médicas que vão conseguir fazer uma consulta através da tecnologia de telemedicina, mas tem especialidades médicas que precisam fazer o exame físico no paciente. Quando a gente fala de telemedicina, a gente fala de especialidades que possam dispensar o exame físico. Por isso que muitas vezes a telemedicina ela fica guardada para um segundo encontro com o médico, em que o médico já fez o primeiro exame físico e depois facilita na emissão de atestados, na emissão de receitas, na renovação de receitas ou de doenças de menor complexidade. Esse atendimento à distância como teleconsulta, ele leva muito humanismo para o paciente, porque no momento inicial da conversa, a gente descontrai o paciente, a gente referenda as boas-vindas ao paciente, a gente faz o acolhimento e existem várias técnicas de mostrar o quanto prazeroso está para ti, médico, falando e olhando para o paciente. Por isso que antes mesmo desse tipo de atendimento, a gente conversa com o paciente para ele estar num ambiente calmo, um ambiente seguro, que ele possa conversar, que não tenha interferência, que ele esteja com uma roupa bastante confortável para que ele se sinta bem durante essa consulta. E o médico, ele se apresenta para o paciente, ele mostra o quanto importante é aquela consulta para ele também, não só para o paciente, o quanto ele está feliz em poder conversar com essa pessoa que de uma forma ou outra não pôde estar presencialmente. E esse médico, com o seu olhar e o seu sorriso, ele consegue estar dentro da casa do paciente, conversando com ele como se ele estivesse presencial. Eu tenho o costume de fazer consulta em dialeto, sim, italiano. Eles se sentem muito bem, eles nos entendem, nós nos entendemos. Então, quando você encontra, mesmo numa teleconsulta, você tem essa, como se diz, enquanto você não encontra a alma, né, do paciente, quando se encontrar essas almas vai ter tratamento, alguma coisa de bom vai acontecer. Isso nós temos que acreditar, como também na presencial, é lógico, não é? O serviço que está funcionando dentro do PA digital da Unimed são a orientação que a gente dá para pacientes de baixa complexidade, ao invés de se deslocarem ao PA do hospital, ao PA físico do hospital, que busquem fazer uma chamada pelo seu celular. Então, o paciente faz uma ligação através do telefone, ele recebe um link no e-mail, clicando no link do e-mail, ele entra numa sala de espera virtual. Ali, o médico faz o atendimento dele, conversa com ele, faz toda a parte de história clínica do paciente, tentando ver se aquele canal de consulta, isso significa a telemedicina, ela é possível de se dar um diagnóstico e fazer um tratamento e estabelecer um plano terapêutico. Os retornos também podem ser feitos por ali, então isso facilita muito. Nessa ferramenta existem várias possibilidades de nós até tirarmos fotos de problemas de lesão, de situações que podem ser usadas e, repito, ela está dentro de um padrão ético e preservado do prontuário, ou seja, do critério do paciente. Ninguém tem acesso a não ser o médico, podemos encaminhar, podemos solicitar socorro, podemos, digamos, arremeter o voo do paciente quando ele está bicando numa situação de um sintoma grave ou de uma situação que seja qual for, né? Nós temos que ter atenção, às vezes, de uma simples dor de cabeça, né? Que eu sempre digo, né? Ou uma situação de uma dor que às vezes é a solidão daquele momento da dor, e a gente precisa ter alguém para nos dar esse respaldo, esse espelho. Então, a telemedicina, ela vem para fazer esse padrão de um atendimento de primeira. As farmácias também já estão se capacitando para poder fazer a leitura do QR Code, então é enviado um código para o celular do paciente, o paciente ele mostra esse código na farmácia, mesmo que seja medicação controlada, e a farmácia faz a dispensação através do receituário digital, que a gente chama. Todo esse receituário ele é balizado através de uma assinatura eletrônica, o que garante a segurança tanto de sigilo do paciente, quanto de fluxo e de posologia das medicações. Quando chama o prontuário, que seria o histórico, né, que a gente vai fazendo, aquilo fica gravado, mas só é aberto
por um colega que eu dou acesso à permissão para que ele tenha aqueles dados, às vezes, que foi um paciente, vamos supor, o paciente de um colega que é presencial, que teve que ter uma teleconsulta e que eu anotei coisas que eu achava importante botar no prontuário dele. Como é os exames hoje de laboratório, as ressonâncias, os hemogramas, né? Tudo isso vem, tudo no médico, é direto no médico, não tem acesso ninguém fora. Isso é fake. Não existe em ética nem em qualquer outro padrão que haja vazamento de situações de exames, diferente quando o leigo nos vem e diz, doutor, eu quero meu check-up. A tecnologia, ela vem para nos ajudar a fazer o bem, não importa a quem. Aí que nós temos a tecnologia que se conversou da teleconsulta, dos sensores de monitoração, tudo veio nos ajudar. Mas o que a gente reforça muito para os alunos aqui na Universidade de Caxias do Sul é não somente a ética, o acolhimento, mas também o humanismo que tem que ter com o paciente. A tecnologia, ela nos ajuda. Agora, aquele ensinamento de milênios que o médico aprendeu, de como olhar o paciente com carinho, de como reconhecer e ter essa empatia, de tratar ele com humildade, com respeito. Isso os alunos passam treinando os 6 anos aqui no curso de medicina, porque isso aí é fundamental, é essa conexão que a gente faz com o paciente. Já temos retornos fantásticos, histórias assim, de medicina que nos dá nos fortalece enquanto profissionais, não é? Tanto do paciente que mora lá no confim do outro lado da montanha, do morro, né? Os Tchegaldério, esses pacientes que nos encantam quando se sentem acolhidos dentro de uma tela e podendo se sentir tranquilos com a medicação, tranquilos com o atendimento, tranquilos com essa possibilidade de estar, né, sendo consultado, tratado e medicado. Eu tenho uma experiência pessoal fantástica, há pouco, há umas 15 dias, em que o paciente, para pegar celular, tinha que ir em cima do morro, e ele foi. E vai fazer um puxadinho, diz, doutor, eu vou fazer uma cabine para mim lá em cima do morro, onde pega o celular, porque eu passei muito medo aqui no campo, doente. Eu não tinha acesso. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que treinar, mesmo nesses aparelhinhos fantásticos, né, que nós estamos ligados, eles são uma ferramenta ótima.